sol em seu coração. Siga-o cada manhã. E assim passamos a palavra ao nosso convidado, Adeilson Salles, para que o bem que ele trouxe de Pernambuco seja o sol em nossos corações rio-grandenses. Obrigado. Boa noite a todos, muita paz, que nós possamos nos sentir envolvidos aqui nessa atmosfera de fraternidade, de carinho, de amor. Eu agradeço imensamente, a minha alma se rejubila pela acolhida que eu venho recebendo aqui desde Santa Maria ontem, hoje aqui em Caçapava. E é claro que é sempre muito motivador falar sobre educação, falar sobre esse tempo que para muitos é um tempo difícil, mas que para nós outros se anuncia como uma grande oportunidade para aprendermos a amar, para promover a nossa autoeducação e, é claro, para falarmos acerca da educação como uma ferramenta para a evolução de todos nós, dos nossos filhos, das nossas famílias, nesses dias atuais, dias extremamente desafiadores. Existe um legado, uma frase muito conhecida no meio espírita, que diz que fora da caridade não há salvação. Todavia, nesses tempos em que o homem se encontra aturdido, em que as famílias se desagregam com muita facilidade, nesses dias em que as pessoas preferem as coisas em detrimento do ser humano, nós temos uma frase que sempre pronunciamos nas oportunidades em que somos convidados a falar sobre tema tão palpitante como educação. E a frase, ela nos diz que se fora da caridade não há salvação, fora da educação não existe solução para a sociedade moderna. A educação a qual nos referimos não é aquela educação acadêmica, porque a educação acadêmica já passou o seu atestado de incompetência para garantir a felicidade ao coração humano. Se a formação acadêmica garantisse felicidade para o coração humano, evidentemente que médicos não se suicidariam, advogados não se matariam, profissionais de todas as categorias não se matariam. Então existe um vazio na existência humana. E é esse vazio, essa falta de sentido que as pessoas experimentam nos dias atuais, que vem arrojando adultos e, infelizmente, muitos jovens ao suicídio. Nos últimos 10 anos, o número de suicídios entre jovens cresceu absurdamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Se a depressão tornar-se de fato a doença mais incapacitante do mundo, é claro que o número de suicídios irá crescer. Por isso, eu vos convido a refletir comigo nessa noite em que nos debruçamos para falar sobre educação. Eu vos convido a navegar comigo na história que a minha emoção vai narrar a partir de agora. Era o final da década de 60. Sentado-se confortavelmente no seu escritório, o judeu, o senhor Akin Haas, rememorava a sua saga, a saga da sua família que fugiu da Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial e havia sobrevivido ao Holocausto. Fustigado pelo sofrimento, pela dor e pelas lágrimas, o jovem Akin Haas, em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia pelo sul,
roubando o sonho de milhares de pessoas, de milhares de jovens. Naquele instante iniciava-se a perseguição ao povo judeu. E ele, é claro, não escapou à sanha, ao ódio e ao preconceito das forças nazistas, que intentavam extirpar da face da terra o povo hebreu. Ele rememorava os amigos que ficaram pelo caminho. De certa forma, a emoção tomava conta do seu coração, porque afinal de contas, agora, já no final da década de 60, ele encontrava-se dentro do próprio escritório, sentado confortavelmente, e é claro, vencedor da guerra, pois tinha sobrevivido, e pensava na família, em tudo que houvera construído na América, a América que, no instante em que ele demandou da Europa para a América, se emoldurava como uma nova possibilidade de vida e de sonhos para ele que pretendia constituir família. E assim, a vida conspirou para que esses sonhos fossem realizados. Ele pensava na cultura, pensava em Moisés, era um homem dedicado, de fato, com a mente e o coração voltados para os ideais nobres do povo hebreu. Em determinado momento, ele é interrompido naqueles pensamentos quando a porta se abre abruptamente e um jovem intempestivo dirige-se hacia ele, arrancando-o dos seus sonhos, das rememorações e das lembranças. E o jovem, olhando fixamente para o pai, de maneira intempestiva, diz: papai, eu não quero mais seguir as tradições do povo hebreu. Essa coisa de ficar com um livro na mão e com gestos repetitivos e dizendo palavras apenas verbais e que não tocam o coração, isso não toca a minha alma e eu não desejo prosseguir alimentando a fé desse povo. Eu sei que a minha origem é judia, mas nesse momento da minha vida eu tenho outros sonhos. Eu desejo ir embora. Eu quero ir embora da Índia, quero ir embora da América, demandar para a Índia, procurar a minha autoiluminação. Naquela época, década de 60, época do movimento hippie, e tantas outras culturas que modificaram o mundo, os Beatles, que chegaram trazendo um novo perfil para o jovem, para a música ocidental, faziam com que a cultura fervesse. Havia de maneira muito clara uma revolução cultural acontecendo no planeta. A liberdade sexual, o festival de Woodstock e tantas outras coisas que a história humana registrou como um período de mudanças. Eu vou para a Índia e não desejo mais seguir as nossas tradições. O velho Akin Haas agora ergueu-se, pôs-se de pé e disse: como você vai abandonar a nossa cultura? De maneira alguma, eu te proíbo de abandonar a nossa cultura. Eu vou abandonar a nossa cultura. Se tu abandonares a nossa cultura, tu não serás mais reconhecido como meu filho. Se saíres por esta porta, tu não serás mais meu filho. Ok, papai. Eu e Sara, a minha namorada, já decidimos. Iremos para a Índia e nada irá nos impedir. De maneira intrépida, ele dá as costas para o pai, abre a porta, bate a porta ao sair, e ao mesmo tempo aquela pancada ecoa dentro do coração do velho Joe Akin Haas como uma punhalada. Ele cai, senta-se. Obrigado, Mariana. É o calor de Caçapava, eu acredito, que faça isso comigo. Ele cai, se larga na cadeira, entristecido, aborrecido, algumas lágrimas rolam pelo seu rosto, e ele fecha os olhos e sente uma dor aguda no seu peito, na tristeza, na decepção. A noite adentra e ele permanece ali.
Alguns anos se passam e 8 anos depois, na Índia, andando na cidade de Bombaim, o jovem Joaquim Haas, junto com Sara, surpreende-se, pois o destino preparava-lhe uma dessas chamadas coincidências que muitas vezes nós não entendemos quando a presença de Deus ocorre, promovendo fatos incompreensíveis na nossa vida. Ele caminha em Bombaim, uma cidade de milhões de habitantes, e surpreende-se quando uma voz do outro lado da rua, intensamente movimentada, ele vê um jovem do outro lado acenando e chamando-o pelo nome: Joe, Joe. Ele se vira e reconhece, era um amigo da universidade, era Peter. Joe, no momento ele se entusiasma, eles correm para se encontrar, se abraçam efusivamente. E depois de trocarem o abraço, Joe se surpreende e comenta: mas como é que pode eu aqui do outro lado do mundo e você, numa cidade de milhões de habitantes, na Índia, num país totalmente longínquo da nossa América, nós nos encontrarmos aqui? Ele então indaga ao jovem Peter: então, alguma novidade de Chicago? E o jovem Peter diz: ora, a única novidade de Chicago é o inusitado da morte do seu pai. Como a morte do meu pai? Papai morreu? Morreu. Tu não sabias? Peter recua ante a notícia triste que ele dá ao amigo. Mas tu não sabias? Não, eu não sabia, já faz muito tempo que eu não falo com meu pai, não troco nem correspondência com ele. A notícia triste tocara o coração do jovem Joaquim Haas, levando-o, arrojando imediatamente a uma tristeza profunda. Ele se lembra daquela noite fatídica em que ele decidira abandonar a América, e desde então nunca mais ele tivera contato com o pai. E agora o pai voltava até ele, mas através de uma notícia trágica como aquela. Então, tomado de emoção, ele se vira para Sara e diz: eu matei papai. Sara tenta animá-lo dizendo: tu és louco, é claro que você não matou seu pai. Não, eu matei papai. De forma alguma. Peter fica sem saber o que dizer, eles conversam por alguns minutos, ele parte e Joe vira-se para Sara e diz: eu preciso tomar alguma atitude. E ele se lembra que o amigo dissera que o pai dele, logo após a partida, ele volta no tempo, o pai foi a Israel, visitou Jerusalém. E quando retornou, em meio à tristeza e à depressão que experimentava pela ausência do filho, ele faleceu. E Joe agora pensava: eu preciso ir a Jerusalém. E Sara olha para ele e diz: mas tu és louco, o que tu vais fazer em Jerusalém? Tu não ouviste Peter dizer que meu pai esteve em Jerusalém? Eu quero ir a Jerusalém. Se tu fores a Jerusalém, eu não te acompanharei. Tu não abandonaste já a tradição desse povo? Sim, mas eu vou a Jerusalém. Algo em meu coração me pede para ir a Jerusalém, ir a Israel, a terra dos meus ancestrais. 3 dias depois, desembarcava em Tel Aviv o jovem Joaquim Haas. Dali, ele demandou a Jerusalém. Foi até o muro, o famoso Muro das Lamentações. Contemplava o povo que entrava, tomado de fé, com um livro na mão, um solidel na cabeça. E ele então sentiu o desejo no seu coração de ir até o muro. Quem sabe, em homenagem ao pai, já que o remorso lhe pesava agora, quem sabe uma prece pudesse aliviar aquilo que ele carregava dentro de si como peso muito grande. Então ele adentra o espaço do templo sagrado, vai até o muro e surpreende-se quando um jovem ao lado dele estava com o livro, a Torá, nas mãos, e fazendo aqueles gestos repetitivos manifestava a sua oração. Alguém então lhe diz: você precisa colocar o solidel na cabeça.
É um preceito religioso que deve ser atendido. Ele obedece. Busca ajuda, fornecem-lhe o solidel, aproxima-se novamente do jovem que estava ali em gestos repetitivos, olha para o jovem que naquele instante interrompe a sua oração. Ele observa que o jovem toma de um papel diminuto, escreve algo e tenta introduzir em um daqueles buraquinhos, daqueles orifícios do muro. E ele percebe, olhando para o alto, para os lados, que haviam tantos pedidos em tantos orifícios. O jovem então diz: tu queres orar? E ele se volta para o rapaz e diz: eu gostaria, tome a Torá. Mas o que me chamou a atenção, Joe Redargue, é esse papelzinho que tu escrevestes. O que tem aí? Do que se trata essa atitude? O jovem volta-se e diz: olha, aqui é um pedido que nós fazemos. Pedimos para Deus e colocamos aqui no muro, onde os nossos ancestrais também já depositaram tantos pedidos. Tu poderias me ajudar me dando um pedaço de papel? É claro que sim. O jovem lança a mão, entrega-lhe um papel diminuto, uma caneta, e ele escreve assim: papai, aonde quer que tu estejas, perdoa esse teu filho. E ele pensava: os jovens são assim, intrépidos, rebeldes, querem resolver todos os problemas, querem consertar o mundo. Onde tu estejas, papai, me perdoa. Ele dobra o papel da maneira mais diminuta possível e começa a procurar um orifício no muro para depositar o seu pedido a Deus. Então ele descobre, com a ponta da unha, ele tenta introduzir o pedido, e no instante em que ele empurra o pedido no orifício, na fresta pequena, um outro pedido cai. Cai aos seus pés, ele surpreende-se, o jovem ao lado percebe, imediatamente ele se abaixa e vai procurar colocar aquele pedido que o dele houvera derrubado para tentar colocar no lugar. E mexendo no papel, ele tenta dar forma mais diminuta ainda ao papel, e ele abre para melhor dobrar, porque ele não estava conseguindo colocar. Então, no papel que ele abre está escrito: Joe, meu filho, se tu vieres a Jerusalém, perdoa esse teu velho pai. Nós, os idosos, somos assim, somos teimosos. Acreditamos que somos os donos da verdade, que sabemos de tudo. Perdoa o teu pai, que Deus irá te abençoar. Nesse instante ele entra em um pranto convulso, chora e soluça. O jovem ao lado surpreende-se, tenta acolhê-lo, dando palavras de incentivo, tentando pacificar o coração do jovem Joe, e ele chora convulsivamente, a ponto de não conseguir falar. Era uma dessas coincidências que nós chamamos de coincidência, mas que é a ação de Deus, chegando às nossas vidas e aos nossos destinos, certamente para trazer um ensinamento, uma proposta educativa, um tempo novo, uma reflexão para que a gente possa alterar e modificar a maneira como pensamos a vida. O jovem tenta acolhê-lo. Joe, em meio ao pranto e ao desespero, se recorda de Sara, que o advertiu: se tu entrares no templo, quando tu saíres, tu não me encontrarás mais aqui. Rapidamente ele a afasta do seu pensamento. O jovem o abraça e o convida: tu moras aonde? Tu vais para onde? E ele, entre lágrimas, diz que não tem para onde ir. Não consegue nem articular a palavra para explicar o inusitado da situação. O jovem, então, como que intuído, diz a ele: eu conheço uma escola rabínica para rapazes aqui perto, venha comigo, eu vou te levar para que tu possas conversar com o rabino. Quem sabe ali ele não pode te orientar.
Ele aquece, concorda, e o jovem o conduz à escola rabínica. Chegando lá, ele consegue se acalmar pelo acolhimento amoroso que o rabino lhe proporciona. E daí recebe esclarecimentos. Eu dirijo essa escola rabínica para rapazes. Sara cumpriu o que prometera, não estava ao lado de fora, e segundo o próprio juramento que fizera, partiu, abandonando-o. Mas tu podes ficar aqui na escola rabínica para jovens, estudar a Torá, estudar a nossa tradição. E quando ele fala em estudar a Torá e a tradição, imediatamente a imagem do velho Joaquim Haas, o pai, surge-lhe à mente, e ele, de coração enternecido, comovido, concorda em participar. E ali permanece. E durante 5 anos ilumina-se com a mensagem da Torá, com os ensinamentos do povo hebreu, que, é claro, legou para nós, para toda a humanidade, lições preciosas de amor, de esperança, de trabalho e de fé. E 5 anos depois de permanecer em Jerusalém, o velho rabino olha para ele e diz: Joe, tu precisas casar. É necessário constituir família. Diz a tradição que os filhos de Israel, quando se casam, depois que se casam, têm mais filhos do que os grãos de areia da praia. E tu precisas seguir a nossa tradição. Eu vou falar com a minha esposa. Sabe essa coisa de mulheres? As mulheres, sabe, sempre conhecem a filha de um que serve para casar com outro. E a minha esposa certamente irá te indicar alguma pretendente para que tu possa seguir com a tua vida, construir o teu lar. O rabino conversa com a esposa, que marca para a próxima quinta-feira um chá. Venha ter conosco às 5 da tarde, que certamente a minha esposa indicará alguma pretendente para você. E assim se dá. Na quinta-feira, às 17 horas, ele bate a porta, é recebido efusivamente, amorosamente e carinhosamente com o rabino. A minha esposa está com uma jovem na outra sala. Tu aguardas. Ele estava ansioso. Era a primeira vez que se via numa situação como aquela. Totalmente modificado. A dor, ela tem essa capacidade de nos transformar, de promover mudanças na intimidade da nossa alma, até de alterar conceitos que para nós eram irremovíveis, irretocáveis. A esposa do rabino sai da sala, aproxima-se de Joe, cumprimenta-o e diz: vá até a sala que ela o aguarda. E eu desejo que o Deus de Moisés abençoe vocês. Ele vai até a sala e se depara com uma jovem que estava de costas, e quando ela se vira, era Sara, que não houvera partido de Jerusalém. Frustrada e decepcionada com o relacionamento, ela também perdeu um pouco a esperança ao norte, o rumo, e acabou conhecendo uma escola rabínica para mulheres. E os dois então se casaram. Que história cheia de coincidências. Que história cheia da presença de Deus. Eles não tiveram tantos filhos como os grãos de areia da praia, mas tiveram alguns filhos. Essa história que nos remete a uma das grandes dificuldades da sociedade atual, que é o relacionamento entre pais e filhos. Que é a dificuldade em que muitos pais têm de acessar o coração dos filhos. A dificuldade que muitos pais têm de compreender que o filho não é uma extensão dos seus desejos, que o filho não é uma extensão do próprio pai e da própria mãe, que irá realizar e satisfazer os próprios sonhos anelados pelos pais, e muitos deles que não foram realizados pelos próprios pais. Sem dúvida alguma, nós vivemos um tempo de aturdimento em que a educação está como o único recurso possível para alterar o quadro social que nós vivenciamos hoje. Mas nós nos referimos não a essa educação acadêmica, a essa educação que nos garante um diploma acadêmico, que nos traz uma profissão, que nos garante salários poupudos e recursos.
Essa formação é importante, todavia, não é a formação que nos garantirá felicidade. Porque existem muitos médicos depressivos, muitos doutores depressivos, alguns se arrojando ao suicídio, outros se perdendo pelo caminho, porque falta sentido à vida. Porque nós nos afastamos da nossa essência, das coisas que nos fazem bem, e não entendemos que é chegado o tempo em que precisamos fazer o caminho de volta. E qual é o caminho de volta? É o caminho para as coisas, como diz Saint-Exupéry no livro Pequeno Príncipe, o essencial, que invariavelmente é invisível aos nossos olhos. As coisas que tocam a nossa alma e o nosso coração. Me permitam fazer essa colocação, e não espero que me entendam como uma colocação presunçosa. Eu tenho contato com muitos jovens, por causa das palestras que faço, especificamente para esse público, onde sempre sou convidado a estar com eles. E eu poderia aqui elencar a noite inteira, uma série de narrativas dos jovens que me procuram querendo se suicidar, experimentando estados depressivos, estados de automutilação, se cortam com giletes. E eu fico triste em fazer essa colocação, mas é a realidade. Então eu não estou aqui colocando um pensamento de um homem de 57 anos, que eu sei que não parece que eu tenho, mas eu tenho, né? Não estou colocando o meu pensamento, eu estou trazendo aquilo que eu testemunho e que eu aprendo conversando com os jovens. E a grande maioria me diz que sente a ausência dos pais, falta de interesse, falta de participação na vida dos filhos. Pais que conversam com os filhos assim: você é um grande vagabundo. O filho de fulano é melhor do que você. Com essas atitudes pedagógicas, jurássicas, do mundo primitivo do qual nós devemos sair, os pais erguem um muro invisível entre eles e os filhos. E aí, depois, utilizando uma palavra desses tempos modernos, fica muito difícil acessar o coração dos filhos. Outros pais acreditam que eu tenho que ser amigo dos meus filhos. E eu posso garantir-lhes que os vossos filhos já têm amigos o suficiente. O que eles não têm são pais. E os filhos precisam de pais. Pais que digam não. Pais que norteiem o caminho pelo exemplo, não pelo grito, nem pela pancadaria e nem pela agressividade. E os jovens homoafetivos que nos procuram querendo se suicidar, porque não sabem lidar com algo que eles não conseguem entender, que se passa na intimidade da própria alma. Eles não entendem e se sentem uma aberração pelo fato de ter desejo por uma pessoa do mesmo sexo. E aí muitos pais vêm e expulsam os filhos para fora de casa, demonstrando com isso que não tem a menor capacidade de ser pai ou de ser mãe. Diante desses quadros pavorosos que revelam a nossa incompetência para sermos cristãos, porque aquele que se diz cristão deve amar o próximo, pois pelo menos foi isso que o grande mestre da educação da humanidade nos pediu e nos legou, que nós tenhamos uma atitude no mínimo de compaixão e de compreensão. Eu peço licença para narrar um episódio que se deu comigo em uma cidade do interior de São Paulo, do meu estado. Após uma palestra numa grande cidade, uma cidade muito rica do interior de São Paulo, uma mãe me procurou e
esperou que eu ficasse sozinho, porque ela não queria que ninguém testemunhasse a nossa conversa. Certificando-se de que não havia ninguém perto, ela então se dirigiu a mim nesses termos: seu Adeilson, eu preciso conversar com o senhor, porque eu lhe vi ali falando sobre educação de uma maneira tão fácil, não é? Porque falar é sempre fácil. E eu disse a ela: é verdade, falar é sempre mais fácil, mas eu passo por um grande drama, um grande sofrimento. Imagine o senhor que eu tenho só uma filha, não tenho marido, e eu me esforcei durante muito tempo para criar a minha filha e dar a ela o que de melhor o meu sacrifício pudesse lhe oferecer. E de repente a minha filha me dá o maior desgosto que uma mãe pode ter. E nós ouvimos com paciência, e eu indaguei: mas qual é o desgosto que a sua filha está lhe dando? A minha filha, ela olhou para um lado e olhou para o outro, para ver se ninguém ia escutar, porque ela estava muito preocupada com a opinião da sociedade. E disse assim: a minha filha está namorando uma menina. Eu falei: é mesmo? E ela disse: pois é, e depois que eu descobri, eu vou colocar ela para fora de casa, porque não é possível que a gente crie uma filha com tanto carinho para ela me dar esse desgosto. E eu disse a ela: mas a sua filha assim é pervertida? Ela sai com um, sai com outro e sai com outro? Ela disse: não, de forma alguma. Eu indaguei: a sua filha é estudiosa? A minha filha, o senhor nem sabe, ela tirou um diploma, ela ganhou uma bolsa em primeiro lugar, muito dedicada nos estudos. A sua filha é dessas meninas baladeiras, né? Que sai de casa na sexta e volta só na segunda? De maneira nenhuma, minha filha dorme cedo, ela é atleta. A sua filha cuida da senhora? O senhor sabe, ela liga para mim do serviço dela às 10 horas da manhã e indaga: mamãe, a senhora já tomou seu remédio? E depois às 14 horas ela me liga de novo: mamãe, a senhora tomou o remédio das 14 horas? Mas ela está me dando esse desgosto tão grande, eu vou colocar ela para fora de casa, porque não é justo uma mãe trabalhar tanto, criar uma filha, se sacrificar para ela me dar um desgosto como esse. Eu perguntei: ela bebe, usa drogas? De jeito nenhum, eu já disse para o senhor que ela é uma atleta, mas eu vou colocar ela para fora de casa. Ela trabalha, me entrega todo o salário, todo mês, mas eu vou colocar ela para fora de casa. O senhor não acha que eu estou certa em colocar minha filha para fora de casa? Eu disse: eu acho que a senhora tem que sair de casa e deixar sua filha em paz, porque a senhora está demonstrando um quadro de perturbação. Porque os pais são assim: o filho tem 10 disciplinas na escola, tira uma nota baixa. Qual é a nota que os pais vão valorizar? Não estou ouvindo. Pessoal, respondam logo para acabar logo. Qual a nota que os pais valorizam? A baixa. Nós somos esses educadores. Educadores que ainda não aprenderam, não entendemos que o processo de educação, ele se dá no fomento do caráter. Uma pessoa homoafetiva pode ter mais caráter do que alguém que bate no peito e se diz macho, que bate em mulher, que engana a esposa, que engana o filho. Porque eu não acredito que alguém possa ser feliz traindo. Ou podemos? Alguém pode ser feliz espancando filhos? E algumas pessoas olham, quando passa um jovem com piercing ou com tatuagem, as pessoas logo olham e pensam as maiores barbaridades. E eu me indago se piercings e tatuagens formam o caráter de alguém. Nós vivemos tempos difíceis. Esses tempos, eles existem para desafiar a nossa intimidade, para mexer com os nossos conceitos, para provar se nós somos realmente cristãos ou se só falamos da boca para fora. Nós somos provocados pela vida moderna, que para muitos é só sofrimento, e eu discordo profundamente, porque nós nunca vivemos um tempo de tanta esperança, de tanta possibilidade de crescimento, de realização. A grande dificuldade é promover
a autoeducação, educando os olhos, para que nós fixemos o nosso olhar nas coisas realmente que importam, educando a nossa audição, para que nós registremos apenas as coisas que edificam. E lembrando de Jesus que dizia: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em se tratando de família, nos tempos atuais, nós precisamos ter um olhar espiritual. Imaginem que nós estivemos numa escola de Santa Catarina e de repente eu estava ali, diante de 60 crianças, me pediram para falar sobre família e paz. E eu, de maneira inadvertida, comecei a minha conversa com as crianças perguntando: quem tem papai e mamãe em casa? E nem metade das crianças responderam que tinham papai e mamãe em casa. E como educador eu não podia dizer para as crianças que elas só poderiam ser felizes se tivessem papai e mamãe em casa, que eu cometeria um crime. E aí, já que eu tinha errado na abordagem, eu me aprofundei no erro. Quando eu indaguei: quem tem só papai em casa? Algumas responderam, outras não. Quem tem só mamãe? Algumas responderam, outras não. Quem tem só vovó? E ficaram crianças que eu não sabia o que elas tinham em casa. E aí eu me aprofundei e perguntei: quem tem duas mamães? Algumas crianças levantaram o braço. Quem tem dois papais? Algumas crianças levantaram o braço. E eu pensei: e agora, José, o que eu faço da vida? O que eu digo para essas crianças? Só pode ser feliz quem tem papai e mamãe? E aí a inspiração veio naquele dia, assim, de maneira iluminada, e eu inventei uma história que eu comecei a contar, que era a história da Alice no País das Famílias. Eu peguei a história da Alice no País das Maravilhas e fiz a adaptação. Era uma vez uma Alice órfã, que ela só queria uma coisa e tinha um sonho: ter uma família. E fui contando a história, contei a história, até que levei a Alice a chegar no País das Famílias. E no País das Famílias existiam todos os tipos de famílias. Famílias dignas, que têm no amor o recurso educativo de que os jovens necessitam e as crianças necessitam. E eu contei a história, e a história, claro que era um sonho da Alice, depois ela acorda, mas ela é adotada. E eu não vou contar mais a história para vocês, né? Só dei um spoiler da história da Alice. E eu fiquei pensando assim: eu nunca vou conseguir publicar essa história no meio espírita, porque os espíritas vão me mandar para o umbral. Vão desejar profundamente que meu cabelo caia. E caiu, né? E quem é que vai publicar uma história como essa? Onde a gente mostra as famílias que existem na sociedade e que muita gente insiste em não ver, insiste em não respeitar. E por isso a gente se pergunta: como é que as pessoas se suicidam? Se suicidam porque a vida perde o sentido, porque muitas nem se identificam com o próprio corpo que tem. Você sabe o que é um jovem chegar diante do espelho e não se reconhecer? Imagine o tormento dessa criatura. E não pode conversar com ninguém porque a sociedade vai apedrejar, porque entende que é uma lepra, a lepra desses dias. Mas o Cristo nos pediu para amarmos os filhos do Calvário, e os filhos do Calvário são esses jovens que se encontram por aí, em que um abraço poderia fazer a diferença e salvar uma vida. E os pais não percebem às vezes que o filho está dentro de casa gritando desesperado: alguém me socorra. Mas as pessoas não olham nem para dentro do lar. E o fato de sermos espíritas não nos isenta dessa responsabilidade. Porque os jovens não permanecem nas instituições espíritas porque não tem espaço para eles. E nós precisamos repensar com seriedade a proposta de Jesus, que é o amor incondicional. Use piercing, seja homoafetivo, seja lésbica, seja o que for, é um filho de Deus amado. E
se nesse instante estivesse aqui Chico Xavier, uma menina lésbica, um garoto tatuado com piercing, e hipoteticamente Deus se materializasse aqui e nós pedíssemos para Deus escolher entre Chico Xavier, uma lésbica, um gay, um viciado em crack, Deus não escolheria nenhum, porque Ele ama a todos os seus filhos. É um amor que a gente não compreende e não concebe, e por isso os conflitos se instalam na nossa alma, e os nossos filhos pedem socorro, se automutilam, e nós não sabemos conversar com eles, porque os adjetivamos pejorativamente, porque não nos aproximamos para dizer: eu te amo, eu sou seu pai, mas eu erro, eu me equivoco, vamos começar de novo. É tempo de esperança. No livro O Mestre na Educação, Vinícius, Pedro Camargo, que usa a alcunha de Vinícius no livro, nos informa que na sociedade do futuro, os sacerdotes não virão dos seminários, não serão seminaristas, os sacerdotes do futuro virão do magistério, de uma educação bem compreendida, uma educação que forma caracteres, que ajuda a formar o caráter das pessoas. Uma educação que acolhe, uma educação que aceita as pessoas como elas são e não tenta impingir modelos para que as pessoas caibam dentro de modelos que as sufoquem, que traga sofrimento, que traga tormentos emocionais, psicológicos, fazendo com que o número de fobias emocionais seja catalogado cada vez num número maior. A ciência não consegue identificar. Repetindo, segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor. Quem aqui, dos senhores e das senhoras, dos jovens, quem não conhece a dor? É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz e esplendor, Deus somente é o seu autor e o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem aprendiz.
É a lição de humildade e de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina. E essa parte do poema eu dedico aos evangelizadores, aos educadores, aqueles que reconhecem que o trabalho espírita deve ser feito na criança e no jovem, aqueles que já perceberam, que entenderam a mensagem de Allan Kardec na questão 383 de O Livro dos Espíritos. Por que o espírito precisa passar pela infância? Porque é nesse período que o solo está fértil para receber os ensinamentos que vão ajudar a mudar o mundo. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutir terás a aventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Marchemos conscientes de que esses tempos desafiadores servem para o nosso processo educativo. Tudo na vida remete à educação. Se nós pararmos para observar até a lâmpada que ilumina aqui, por mais singelo que seja o bico de luz que está sobre as nossas cabeças, e a gente começar a pensar em termos educativos, e se hipoteticamente nós pudéssemos entrar dentro de um condutor desse e caminhar até a usina geradora, nós observaríamos que lá na usina, o processo de educação das águas do rio fizeram com que aquela força buliçosa das águas fosse educada para que através da sua queda fosse proporcionada o giro lá nas pás do gerador, que educadamente se movimenta sob o peso das águas para produzir a iluminação do seu lar, do meu lar, desse nosso ambiente. Tudo na vida é educação. Quando nós estamos atentos às coisas de Deus e da natureza, se fizermos silêncio, até no farfalhar das folhas de uma árvore, nós ouvimos a voz de Deus, nos convidando a sermos mais mansos, a sermos mais dóceis, a sermos menos donos da verdade, a desconstruir os conceitos que há séculos as teologias dominantes vêm nos passando acerca da culpa, mudando o nosso quadro mental para entender que aqui na Terra não existe ninguém culpado. Porém, todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas, responsáveis por aquilo que fazemos. Pensemos nisso, reflitamos. A vida é bonita, como diz o poeta, é bonita e é bonita. E sou eu que faço com que ela se torne bonita, através do meu sorriso, do meu gesto de gentileza, da minha compreensão, da mão que eu estendo, do silêncio que eu faço ante o desafio de um filho mal criado. E alguns pais me indagam, mas eu criei todos os meus filhos da mesma maneira e me saiu essa ovelha negra. Onde foi que eu errei? Errou na educação de todos. Não se educa filhos diferentes da mesma forma. Para os que acreditam na reencarnação, essa é uma verdade inconteste. Tem filho que você coloca lá no alto da montanha e empurra e nem assim o danado rola. Tem filho que você coloca lá no alto da montanha e quando você vira para olhar ele já bateu asas e voou. Então, educação não é um processo de formatação. Evangelizar não é um processo de catequizar. Quem educa uma criança não pode olhar para um corpo. Tem que olhar para o ser integral, para o espírito que está ali, cada qual com a sua necessidade, com uma sede diferente. Olhe para os seus filhos e você vai observar ali essa realidade. Cada um tem uma sede, tem uma necessidade diferenciada. Não é?
Eu estou muito feliz de estar aqui em Caçapava. Nós estivemos ontem em Santa Maria e teremos uma agenda amanhã mais extensa de atividades junto a escolas, que será um momento muito especial ao nosso coração. Eu gostaria de fazer um parênteses. É importante que eu fale sobre isso. Na segunda-feira eu vou para Porto Alegre, de Porto Alegre sigo para o Rio de Janeiro, onde passarei a semana autografando na Bienal do Livro do Rio, nosso novo lançamento, que é o Game Over. É um livro que fala acerca da influência dos jogos violentos no comportamento de processos obsessivos na vida dos jovens. Fala também de questões espirituais, enfim, são muitos os assuntos. E eu precisava fazer esse alerta para quem desejar conhecer o nosso trabalho, que nós estaremos ali autografando, e eu os convido a conhecer. O nosso trabalho é totalmente voltado para essa área da educação, para a orientação de pais, de filhos, porque nós entendemos que a família é, sem dúvida alguma, um instrumento pelo qual a humanidade, a sociedade pode ser mudada e pode experimentar e vivenciar um novo tempo. Não há como transformar nada sem educação, mas uma educação aplicada à nossa família. Seja ela qual for, tenha ela as características que tiver. Não importa. O que importa, como diz a Amélia Rodrigues lá no Poema da Gratidão, no seu final, é que dentro dela existe a figura do amor. O amor de mãe, ou de pai, de esposa, de marido, ou a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas é importante que exista amor. É importante que a educação seja pautada com amor. O amor a que nos referimos não é o amor conivente. Vamos repetir, os filhos não precisam de amigos, eles precisam de pais. Amigos eles têm na escola. Isso não significa que o paternalmente, cumprindo a sua missão, porque a paternidade é uma missão, o pai não possa se apresentar como amigo do filho, guardando a distância da autoridade, não do autoritarismo. Autoridade é pelo exemplo, autoritarismo não educa ninguém. Autoritarismo grita, espanca, adjetiva, desvirtua a tarefa educativa e educacional. Que nós tenhamos então a certeza no nosso coração de que nenhum de nós está sozinho. Se nesse instante tu enfrentas alguma adversidade com o filho, com o sobrinho, com o neto, com o marido difícil, com a esposa complicada, tu não estás sós. Lembrando a passagem belíssima de Jesus em direção ao Gólgota, e a ele carregando a sua cruz. E pelo caminho, devido ao peso do madeiro e já do sofrimento que lhe foi impingido ao corpo físico, ele fraquejou, caiu, derreou, a cruz arreou, e aí surge a figura do Cirineu. E o Cirineu vem, coloca a cruz nas costas para que ele possa se recompor, a fim de seguir levando a sua cruz. E quantas vezes o nosso corpo não derreia diante dos sofrimentos? Quantas vezes você já não pensou em desistir? Quantas vezes os teus joelhos já não dobraram, as forças faltaram e as lágrimas transbordaram por seus olhos nascidas da sua alma? Talvez tu não tenhas pensado nisso, nem percebido, mas existe um Cirineu ao teu lado. O Cirineu pode se manifestar na forma de um filho que vem e te abraça. Pode se manifestar na forma de um amigo que te telefona e por alguns minutos alivia o peso da tua cruz. E quando tu se volta, tu já se recompuseste para seguir caminhando em busca da tua redenção. Porque o Gólgota não é o castigo final, o Gólgota é a redenção. Então, quando a gente chega aqui na terra, a gente já recebe a primeira cruz, que é o corpo físico. E tudo aquilo que nos impõe a vida na terra, por envergarmos essa cruz que é o corpo físico. Mas existe uma outra cruz, a cruz da prova. Então alguns enfrentam a prova da beleza, que é difícil de carregar. Outros enfrentam a prova dos recursos abastados, que também é uma outra prova mais difícil. Aquele que é um pouquinho melhor enfrenta a prova da liderança, e quem vai à frente, querendo iluminar, tem que aprender a se queimar.
porque quem ilumina se queima. Outro enfrenta a prova das paixões sexuais, também é uma prova. Se hipoteticamente fôssemos a uma maternidade agora e contemplássemos por aquela janela de vidro o número de crianças nascidas ali, nós estaríamos diante de um viveiro de cruzes à nossa frente. Só que a cruz, para muitos, é símbolo de sofrimento. E se nós tivermos consciência de que às vezes o que nos parece tão difícil no trato com a família, com os filhos, em qualquer situação, não é uma proposta de castigo ou de crucificação, porque a cruz com Jesus, quando a gente chega no Gólgota, ela se transforma, já que nós estamos de braços abertos, em asas para que a gente possa voar, evoluir e crescer. Mas cada um enxerga a vida da maneira que melhor lhe convém. Alguns preferem e elegem a queixa, outros preferem a lamentação, outros ainda, de maneira muito infantil, ficam procurando culpados para a própria vida, para se isentar do trabalho que lhes cabe fazer e que Deus não fará, porque somos nós os responsáveis pela nossa vida. Sendo assim, qualquer sonho, qualquer desejo que anelarmos, é importante que nós tenhamos a consciência, pode dar certo, pode não dar certo. Se alimentarmos muitas expectativas, o tombo pode ser maior, porque as expectativas todas são de nossa responsabilidade. Mas a Terra é uma escola, e se eu evocasse aqui as instituições que nós, enquanto sociedade organizada, criamos, nós observaríamos, sem pensar em conceitos espíritas, que pode-se provar que a Terra é uma escola. Criamos a Lei Maria da Penha para educar aqueles homens que acreditam que bater em mulher é algo possível. Criamos o Estatuto da Criança e do Adolescente para lembrar a uma sociedade como a nossa, ignorante e egoísta, que criança e jovem devem ser respeitados. Criamos o Estatuto do Idoso para lembrar que o idoso precisa ser respeitado. Algo tão óbvio, mas que a nossa limitação, o nosso analfabetismo espiritual não permite que a gente veja o óbvio. O respeito ao próximo, a criança, ao adolescente, a mulher, como uma postura de vida séria que nós deveríamos ter enquanto sociedade que se diz civilizada. Criamos também o Código de Defesa do Consumidor para regulamentar as nossas negociações, porque existem consumidores desonestos, comerciantes desonestos e industriais desonestos. Então nós vivemos criando legislações não para trazer sofrimento, mas para nos educar. Criamos legislações eleitorais, o Código Civil, o Código de Trânsito, para que nós nos respeitemos nas ruas. Então a gente sempre cria leis, não para punir, mas para educar. Consequentemente, sem pensar em termos religiosos ou de contextos doutrinários, a Terra é uma escola. E como sociedade organizada, nós trabalhamos para o progresso e o bem comum. Criamos até legislações para dizer que nós precisamos respeitar os homoafetivos, nós precisamos respeitar os negros, nós precisamos respeitar as diferenças. Estamos a caminho do progresso, mas ele deve se dar na intimidade da nossa alma. O reino de Deus está dentro de vós, é dentro do coração que nós podemos encontrar Deus. E é para lá que a gente tem que fazer a viagem de volta agora. Para nos fortalecermos, para olhar aqueles que sofrem mais do que nós e podermos estender a mão. Não importa a nossa condição, nós somos criaturas muito amadas por Deus. Nós precisamos olhar e observar isso. Seja qual for o sonho que tu acalentes para a tua vida, sonhe e faça junto com a sua família. Porque é a nossa primeira sala de aula e é ali que nós devemos nos alfabetizar. Eu encontrei um jovem homoafetivo há um mês atrás e ele me disse assim: eu gostaria de encontrar com Deus, porque eu tenho uma pergunta para fazer para Ele. Eu disse: mas o que é que você gostaria de perguntar para Deus? E ele me disse: eu queria perguntar para Ele por que Ele me fez assim.
Pensemos mais na dor do nosso semelhante. Tenhamos um olhar cristão, olhar de compaixão, de compreensão com a dor do nosso próximo. Dessa maneira, a nossa escola, esse mundo, cumprirá o seu papel de, através do amor, promover a sociedade nova e renovada que nós tanto ansiamos para o dia de amanhã. Jesus, em sua passagem pelo mundo, nos legou tantas lições, e Ele nos disse que iria para nos preparar o lugar, enviaria o Consolador a fim de nos preparar o lugar. Esse lugar está preparado, mas a gente só vai ocupar de acordo com os nossos esforços, de acordo com a nossa compreensão. Na hora da dificuldade, use do recurso da oração. Tu serás ouvido. Meu irmão, minha irmã, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a voz eterna da consolação. Ouvirás e compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que Deus abençoe os vossos lares, que Deus abençoe os vossos filhos, que Deus abençoe todas as famílias dessa cidade, e que nós ganhemos consciência de que nós somos educadores uns dos outros e precisamos prestar atenção nos sinais que a vida nos traz. Muita paz. Agora, convidamos para realizar o encerramento da atividade de hoje a presidente da UME Caçapava do Sul, Mariane Macedo. Então, após essa emocionante palestra, nós só temos então a agradecer ao nosso querido irmão Adeilson, a Ana Paula, que está aqui conosco, e a todos os irmãos que estiveram aqui presentes, que todos nós possamos realmente refletirmos acerca então da nossa convivência familiar e darmos-nos as mãos, para que a gente possa realmente fazer com que esse Setembro Amarelo possa despertar consciências, possa desenvolver então o processo educacional que todos nós necessitamos. A toda a nossa União Municipal Espírita que se faz presente aqui com seus representantes, mas muito em especial a equipe do AIGE da União Municipal Espírita de Caçapava do Sul, que eu gostaria de pedir uma salva de palmas, gostaria que eles comparecessem aqui na frente. Vamos lá. Vocês não imaginam o que esse pessoal trabalhou. Eles estão todos de amarelo, iluminando o nosso salão. Todas as áreas da União Municipal trabalharam, mas em especial a equipe do AEG. Então, que a gente possa chamá-los aqui, porque é a forma amorosa da gente estar reconhecendo essa equipe que trabalhou nos bastidores, que fazem dias, que ficam até de madrugada no WhatsApp, mandando mensagem uns para os outros, Eu acho que esse pessoal não dormiu para organizar o evento.
Tem alguns que não vão aparecer, não só do AIGE, tem o pessoal que carregou cadeira, tem o pessoal que carregou bandeira, que, olha, é um monte de gente. Talvez alguns fiquem escondidinhos por aí, mas é importante a gente saber, né, da garra desse pessoal. Eles trabalham incansavelmente em benefício das crianças e dos jovens. Então é muito importante que as famílias que não conhecem a doutrina espírita saibam que este trabalho de evangelização é oferecido por todas as casas espíritas. Então é o Evangelho de Jesus que chama as nossas crianças e os nossos jovens, né? E é importante então que nós tenhamos esse entendimento. Então, queridos, muito, muito obrigado pela parceria, pela luz que vocês trouxeram para este evento. Uma salva de palmas. E muito obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui. E agora, então, o protocolo vai fazer o convite para os próximos eventos de amanhã. Muito obrigada a todos. Convidamos para os demais eventos no dia de amanhã. Às 10 horas da manhã, na Escola Ginásio de Ribeiro, teremos a exposição pública e gratuita, destinada aos jovens, com o nosso querido Adeilson Salles, com o tema Escolho Viver. Às 14 horas, Adeilson fará um bate-papo com as crianças juntamente com a banda Evangelizar é Amar, no Centro Espírita Ismael Vivian Eilers. Às 17 horas, no mesmo local, voltado para os jovens com o tema Ainda há Esperança. E às 19h30, teremos a exposição destinada aos pais, também no Centro Espírita Ismael Vivian Eilers, com o tema Educando Corpos ou Espíritos. Nesse momento, encerramos nosso evento de hoje, convidando o Adeilson para realizar a prece de encerramento. Bem, vamos unir os nossos corações, felizes pela oportunidade de, nessa noite, podermos refletir sobre a educação pela ótica de Jesus, pela ótica proposta pelo seu Evangelho educativo. Sendo assim, nessa união de mentes e de corações, nós gostaríamos de rogar auxílio, proteção, inspiração àqueles corações que se encontram aturdidos, aqueles lares que se encontram atormentados pela falta de diálogo, pela falta de compreensão, que a partir dos nossos corações possam energias de paz, vibrações de amor permear as ruas de Caçapava, entrando pelos portões, pelos lares, pelos edifícios, que aquelas pessoas de difícil trato que passarem pela nossa mente agora possam ser abraçadas, possam sentir a nossa energia de gratidão. Obrigado, Pai, pela beleza da vida, por ela ser tão consentida. Obrigado por tudo que nos destes e por tudo que nos dás. Obrigado pela saúde, pelo corpo perfeito. Nós queremos louvar nesse instante a alegria e a glória de viver. Te pedimos que nos leve em paz para os nossos lares. Sendo assim, suplicamos, Senhor, que Tu possas estender a Tua mão amorosa sobre todos os nossos corações, nos abençoando hoje e sempre. Assim seja.